Tamo junto! Nossa, vocês estão fazendo eu passar vergonha com o pessoal de Francisco Morato, gente. Em nome de Jesus. As minhas filhas sentadas, mexendo no celular, na hora que é para ficar de pé. Vê isso. Tamo junto? Então tá bom. Pode ir para o assento de vocês. Vou pedir para quem está atrás, vir mais para frente um pouquinho, para a gente receber juntos aqui a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor colocou aqui no nosso coração. E a nossa oração é que ela fale grandemente com você nessa noite. E saiba que você é muito especial para Deus, que você é muito amado por Deus e que foi Deus que te trouxe aqui hoje. Vou pedir para o pastor Bruno colocar a tela que eu pedi para ele, que eu mandei para ele aí, da nossa mensagem dessa noite. E eu vou pedir que todos vocês fiquem de pé, porque nós vamos ler a palavra de Deus agora. E em reverência à palavra de Deus, eu peço que vocês fiquem de pé, por favor, tá bom? Toda vez que você vier a Paz e Vida, traga a sua Bíblia, viu? Aqui a gente lê bastante a Bíblia, não é verdade? E cadê os jovens com a Bíblia? Aí fica um cutucando o outro, fazendo o outro ficar se passando vergonha do lado, sabe? Fica lá, cadê a Bíblia? Tu não trouxe a Bíblia, também não trouxe. Sábado que vem vocês tragam, viu, gente? Em nome de Jesus, viu? E aí fica brigando com a tia dela, que a tia dela tem que trazer a Bíblia. Ah, tá na bolsa, então tá bom. Quem trouxe a espada, levanta a espada aí. Cadê a espada? Quem não tem espada ainda? Quem não tem? Só vocês dois que não tem? Então tá bom, fica até o final. Combinado? Combinado? Qual é o nome de vocês? Mateus e Wagner. Como? Tiago, obrigada. Mateus e Tiago. E cadê o Pedro e o João no barquinho também? Tá faltando, né? Tem algum Pedro aí? Tem? Santiago, vem para frente. Alan, vem para frente. Benjamin, vem para frente. Quero ninguém atrás. Eu mandei vir para frente, eu não mandei para trás. Pode sentar aqui no meio, vocês. Pode vir aqui para frente, vocês três. Ó, obreiro, se tiver algum jovem adolescente falando, pode puxar as orebas, combinado? Então vamos lá, ó. Colocou no telão aí? Colocou. O que está escrito aí? Alguém muito? Alguém muito? Você sabia que você é alguém muito importante? Você sabia disso? Você sabia disso? Nossa, gente, vou falar de novo. Cada um de vocês que está aqui essa noite é uma pessoa muito importante. E eu não ouvi um glória a Deus. Cada um de vocês é uma joia preciosa na mão do Criador. Cada um de vocês é amado por Deus. Cada um de vocês foi sonhado por Deus. Antes mesmo de vocês estarem na barriguinha aí da mãe de vocês, ia falar do pai, misericórdia. Antes mesmo de vocês estarem na barriga da mãe de vocês foram sonhados por Deus. E vocês foram sonhados, desejados, desenhados por um Deus com um propósito. E hoje nós vamos aprender a respeito de uma vida que tinha um grande propósito. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 5. E aqui tem uma história muito conhecida de muitos de vocês a respeito de um grande homem, uma pessoa do exército, Naamã. Mas Naamã hoje é um coadjuvante. Naamã hoje, na verdade, Naamã só se tornou o super Naamã depois que ele teve um encontro com uma jovem que deveria ter aproximadamente 14 anos. Quem aqui tem mais ou menos 14 anos? Você tem 14? Não? Quem tem 15? Mais ou menos a sua idade. E a vida de Naamã mudou depois que ele teve um encontro com essa pessoa. E vocês sabem qual é o nome dessa mocinha? Vocês sabem qual é o nome dela? Nem eu sei. Mas Deus sabe. Então eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo, lá em 2 Reis, no capítulo 5. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 3, tá bom? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito.
porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Pastor Bruno, coloca na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, por favor, esse versículo 3. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria muito que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Vamos repetir esse versículo? Vamos lá, o versículo 3, na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Um dia... Não, gente, adolescente jovem tem aqui hoje. A mais velha dessa noite aqui hoje é a evangelista Cris, que tem 444 anos. Mas tirando ela, todo mundo é mais novo. Então vamos lá de novo? Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Você crê que é a palavra de Deus que nós lemos agora? Você crê? Então vamos aplaudir a palavra de Deus e vamos aplaudir ao único que é digno de todo louvor e adoração aqui nessa noite. Ao Deus que cura, ao Deus que sara, ao Deus que restaura, ao Deus que traz salvação para os lares e salvação para as casas. E nós te pedimos agora, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha entrar com providência aqui nessa noite, Pai. Que tudo que é impedimento para que a sua palavra seja pregada, para que o seu evangelho seja levado, caia por terra agora, Senhor. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada, meu Deus. E que as vidas recebam edificação aqui nessa noite. E é em nome de Jesus que nós choramos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Amém? Tamo junto? Então tá bom, pode sentar agora. Nessa história toda que eu estou contando para vocês, vocês sabem que a lepra, naquela época, era uma doença que a pessoa não ficava perto das outras. Ela era afastada do convívio, principalmente em Israel. Porém, na Síria, a pessoa ainda podia conviver com as outras. Só que aquele general, mesmo sendo muito respeitado, mesmo tendo poder, mesmo tendo levado vitória para a Síria, e a vitória foi o seguinte: ele derrotou o exército de Israel e de Judá. Essa foi a vitória que ele levou. E junto com a vitória, ele levou cativa uma menina que não tem o seu nome registrado na palavra de Deus. Essa menina tinha aproximadamente, como eu falei com vocês, entre 12 e 14 anos. Ela não tinha mais que 14 anos. E ela foi tirada do convívio da sua casa, do convívio do seu lar. Ela foi tirada da sua família. Ela foi tirada dos seus amigos. Ela foi tirada da sua vizinhança. Ela foi tirada da sua cidade. E ela foi levada como escrava. Aqui na versão que a gente leu, fala que ela falava do patrão dela, né? Mas na verdade ele era o senhor dela, porque ela era escrava dele. E ela foi tirada de lá. E ela, vendo aquela doença na pele do seu patrão, do seu senhor, vendo aquela doença, ela falou: nossa, se ele estivesse lá em Samaria, ele ia na casa do profeta, e o profeta, como representante de Deus, oraria por ele e ele seria curado. Esse era o pensamento dela. E ela falou isso para sua senhora, para a esposa de Naamã. E a esposa de Naamã, mais rápido, mais depressa, foi lá e falou para Naamã: olha, a menina que você trouxe como escrava de Israel, ela disse que lá na Samaria tem um profeta que, se ele orar, você vai ser curado. E vamos combinar uma coisa? Quando você tem uma doença, um problema no seu corpo, o que você quer? A cura.
Se você tiver dinheiro, se você tiver posse, se você tiver plano de saúde, e se você for no hospital e o médico falar, olha, sua doença não tem cura. E era isso, esse era o diagnóstico dele naquela época. A doença dele não tinha cura. Ele ia ter que conviver com a lepra até o final da vida dele. Então, quando ele soube que aquele profeta, naquela terra que ele tinha guerreado e que ele tinha vencido, poderia curar a vida dele, o que ele fez? Foi no rei dele e falou, você pode escrever umas cartas me apresentando para o rei de Israel, para que ele possa pedir ao profeta, para que o profeta ore por mim e eu seja curado? E o rei dele foi escrever uma carta de recomendação. Junto com essa carta, como ele era um homem de muitas posses, Naamã pegou 350 quilos de prata, pegou 70 quilos de ouro, pegou vestes de festa e levou todos esses presentes para dar em gratidão ao profeta. Olha isso. E ele foi para aquela terra. Quando ele chegou lá, ele levou a carta, entregou na mão do rei, e o rei leu a carta e falou, imagina, aquele general tinha ido lá e tinha vencido a guerra naquela terra. Quando o rei já viu Naamã chegando, ele deve ter pensado, ele veio aqui de novo para despojar a gente, ele veio de novo para guerrear, ele veio de novo para arrumar confusão com a gente. Só que ele trouxe a carta na mão, e na carta ele pedia por cura. E o rei, quando viu aquela carta, a gente vê aqui no verso 7, está escrito o seguinte, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? O rei ali, quando ele fala essa fala, ele está dizendo que ele está desesperado, porque ele tem medo de que, se ele não curar Naamã entre em guerra de novo com Israel. E aí, o profeta Eliseu, que era o profeta da época, ouviu, ficou sabendo do que tinha acontecido e disse o seguinte, disse ao rei, por que você rasgou as suas vestes? Verso 8, deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. A menina já tinha dito que havia profeta em Israel. E agora Eliseu corroborava e dizia que existia profeta em Israel. E aí Naamã vai lá em Eliseu, e Eliseu manda o criado dele, chamado Geazi, e fala assim para Geazi, Geazi, eu não vou atender esse homem agora. Você vai lá e avisa para ele o seguinte, para ele no Rio Jordão, dá 7 tibum lá, que ele vai sarar. Rapaz, quando Naamã viu o criado de Eliseu indo dar o recado, ele, desculpa a expressão, ele ficou virado no giraia. No giraia, no Pokémon, no Changeman, todos eles. E ele disse, lá na Síria não tem rios melhores que os de Israel? Tem o rio tal, tem o rio tal. Eu vou, desculpa falar, mas Rio Jordão tem mais lama do que tudo. Eu vou mergulhar lá, eu vou sair de lá todo enlameado. É sério isso? Eu vim aqui para ele me mandar um recado, para eu ir mergulhar no rio 7 vezes, nesse rio daqui? Ele ficou muito invocado, gente. Ele ficou muito invocado. Só que os servos dele que estavam com eles disseram para ele, você já não está aqui? O que custa o senhor fazer o que o profeta falou? Aí ele parou um pouco, pensou, tá bom, vou lá. Deu o primeiro mergulho, saiu da água, ainda estava leproso. Deu o segundo mergulho, saiu da água, ainda estava leproso. Deu o terceiro, deu o quarto, deu o quinto, deu o sexto, ele ainda estava leproso. Mas quando ele deu o sétimo e ele saiu da água, ele viu que tinha profeta em Israel. E quando ele saiu, a sua pele estava toda formada de novo, ele já não tinha mais manchas nenhuma de lepra, ele já não tinha mais resquício nenhum de lepra, e quando ele saiu daquela água, ele saiu curado. Só que mais do que curado, ele retorna para a casa do profeta Eliseu. E ele vai lá agora com o coração cheio de gratidão. E lembra que no começo eu disse para vocês que ele levou alguns presentes? E aí ele chega alegre, feliz com aqueles presentes. E aí no versículo 15, a gente lê lá, ó.
E então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Mais do que curado, ele saiu salvo daquela água. E ele reconheceu que o único e verdadeiro Deus que existia, quem que era? O Deus de Israel. E aí ele foi e quis dar um presente. Ele quis um presente de gratidão. Ele não estava comprando a benção dele. Ele estava tão grato, mas tão grato, que ele queria que o profeta recebesse aquele presente. E a gente sabe no decorrer da história que o profeta não recebeu. Mas eu contei a história de Naamã toda para vocês aqui essa noite, mas não é para falar para Naamã. Naamã é uma pessoa importante? Eu creio que era. Ele era alguém de renome na terra dele. Era um grande general, era alguém que estava à frente. Mas ele tinha um problema que ele não podia resolver, que era a lepra no seu corpo. Mas eu quero falar aqui nessa noite, é de uma jovem que a gente não sabe nem o nome. Mas foi a jovem que levou a salvação e a cura para aquela casa. Como eu disse para vocês, ela foi tirada da casa dela, não foi? Já pensou se você fosse tirado da sua casa e fosse levado para uma terra distante, um costume que você não conhece, uma comida que você não conhece, ainda para ser escrava, para servir, de graça, viu? Ela não tinha salário não. Rapaz, se eu visse meu chefe, meu dono, meu senhor, sei lá, leproso, sabe o que eu ia falar para ele? Bem feito. Vai se lascar. Você acha que eu ia falar que aqui na Paz e Vida o pastor Jorri podia orar e ele ser curado? Não ia falar nada. Ele me tirou da minha casa. Me tirou dos meus filhos, me tirou do meu marido, me tirou do meu bicho. Você acha? Fala sério, você falaria? Você falaria que o seu pastor ia orar por ele e ia sair curado? Pois é. Tem 4 características dessa menina que me chamaram muita atenção. A primeira característica, que mesmo ela se tornando escrava, mesmo ela tendo sido tirada da sua casa, do seu lar, da sua família, dos seus amigos, ela não se tornou uma menina amargurada e triste. Se ela tivesse se tornado amargurada e triste, você acha que ela ia falar para Naamã que o profeta Eliseu poderia orar por ela e ia sair curada? Ela não ia fazer isso. Então, a primeira característica dela, que mesmo dentro de uma situação adversa, uma situação contrária, uma situação ruim, ela não mudou o seu caráter. Ela continuou feliz, ela continuou alegre. Ela continuou sendo quem ela era, mesmo num lugar diferente. A segunda característica dela é que ela continuou sendo uma moça de fé. Já pensou? Ela numa terra distante, ela podia estar lá. Ai, meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por quê? Por quê? Mas por quê? Eu amo como eu falo para meus filhos, eles falam, mas por quê? Rapaz, só faz o que eu estou falando. Não fica perguntando por quê. Lá na frente você vai entender. E ela, apesar de ter apenas, no máximo 14 anos, ela não ficou falando para Deus, por que, Senhor, eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu fui tirada da minha terra? Por que eu sou escrava agora? Eu tenho que fazer tudo de graça para os outros? Por que eu tenho que obedecer esse povo aqui agora que eu nem conheço? Ela não falou isso. Mesmo de novo, estando numa situação adversa, numa situação contrária, numa situação ruim, ela não perdeu a sua fé. A primeira coisa, ela não mudou o caráter. E a segunda, ela não perdeu a sua fé. A terceira coisa, essa menina, novinha desse jeito, essa bichinha era corajosa. E ela tinha uma ousadia. Rapaz, tu já pensou? Você é escrava do homem. Aí você chega para a mulher dele e fala assim, ó, eu tô vendo essas perebas que ele tem aí,
Mas se ele for lá, ó, o profeta vai olhar pelas perebas e as perebas vão embora. Rapaz, o general lá, todo pomposo, todo cheio da grana, todo bonitão, todo fortão, todo marombado, você ia fazer o que com ele? Ele podia ter dado uma voadora naquela menina. E ninguém ia poder falar nada. Mas mesmo na situação adversa, situação contrária, situação ruim, essa menina continuou sendo ousada e corajosa. Você já pensou você ser sequestrada pelo Hamas? Ser levada lá para o meio do povo que só fala assim. O povo, eu estava em Israel com a pastora Demori no aeroporto. Menina, eu tomei, sabe esses carrinhos que carrega mala? Ou a pessoa que estava atrás de mim sentou o carrinho no meu calcanhar. Depois de 14 horas de voo, minhas pernas desse tamanho, parecendo 2 bexigas. Tomei uma carrinhada na minha canela, aí eu olhei para trás, né? Só olhei, não falei nada, prometo para vocês com a mão na Bíblia. Mas a mulher falou, eu nem sei o que ela falou comigo até hoje, mas eu acho que ela brigou comigo, porque ela só falou assim. Aí eu fiz assim, né? Saí de perto com a minha perninha. Eles falam tudo assim, gente. E nós estávamos no Egito, só para ilustrar, que para vocês rirem um pouquinho. Eu estava junto com a esposa de outro pastor. Lá, mulher não anda sozinha lá, porque o homem lá rouba a mulher, né? Aí estava eu e ela, a gente voltou no quarto pegar um protetor solar para o esposo dela. Aí o marido dela chegou para mim, pastora, a senhora vai junto lá com ela para não ir sozinha? Eu falei, vamos lá, nós duas juntos, porque 2 correndo é melhor que uma só, né? Porque uma só correndo pode tropicar, cair, eu pelo menos podia levantar. Fui junto com ela. Quando nós fomos, um homem começou a falar essa língua estranha aí, que a gente não entendia nada, que parecia estar gritando com a gente. Aí eu olhei para a cara dele, olhei para a cara dele, sabe o que nós fizemos? Você sabe o que a gente fez? Saiu correndo. Perna para que te quer, a gente se mandou. Até hoje também não sei o que o homem estava falando comigo com ela, mas também não ia ficar lá esperando para saber, né? Então a gente pegou e se mandou. Aí você imagina essa menina de, no máximo 14 anos, naquela época, lá com aquele povo, ouvindo aquela conversaiada lá doida deles, usa da sua coragem e da sua ousadia para falar que a enfermidade que o patrão, o chefe dela tinha, podia ser curado pelo profeta de Israel. Você sabe por que ela foi ousada e corajosa? Porque na Síria tinha os deuses dele lá. Eles tinham os templos deles, a adoração deles. E ela estava dizendo o que para ele? Ó, esse Deus aí que você serve, não faz nada não, porque se ele fizesse, você já estava curado. Agora, se você for lá em Samaria, o profeta vai orar. E o profeta, vocês percebam o seguinte, ele é o representante de Deus na terra naquela época, né? Então, o profeta falava por Deus. Então, ela falava, se ele for lá, o profeta vai orar e ele vai ser curado. Olha a ousadia dessa menina. Ela podia ter sido morta. Então, mesmo na situação adversa, contrária, ruim, ela continuou sendo corajosa e ousada. Não mudou o seu caráter, continuou sendo uma moça de fé e ainda era corajosa e ousada. Queria ser amiga dela. Mas posso dizer uma coisa para você? Para o lugar que nós vamos, daqui a um tempo, nós vamos encontrar com ela. E lá a gente vai saber o nome dela. Dessa pequena mocinha que foi tão ousada. E a 4ª característica dela que me chama a atenção. Você sabe quem que essa menina era? Eu vou contar para vocês. E aí vocês vão entender por que ela fez tudo o que ela fez. Essa mocinha era como se fosse uma missionária. Ela foi tirada da terra dela, foi levada para uma terra estranha. A única diferença é que os missionários que a gente conhece vão para outra terra por livre e espontânea vontade. Eles escolhem, eles oram, Deus confirma, eles vão. Ela foi forçadamente. Mas ela não mudou seu caráter, ela teve fé e ela continuou corajosa e ousada. E foi usada como um instrumento para levar cura e salvação para um grande homem.
a pessoa mais importante dessa história de Naamã, para mim, desculpa, não é Naamã, não é a esposa dele, não é o rei da Síria, não é nenhum deles. Para mim, a pessoa mais importante é essa menina, que abriu a boca para falar ousadamente, que abriu a boca para falar com coragem, que abriu a boca para falar com fé e que trouxe salvação para aquela casa. Porque vocês lembram a história dos 10 leprosos? Foram quantos leprosos atrás de Jesus? 10. Eles foram curados, os 10? Foram. Mas quantos foram salvos? 1. Ou seja, os que não foram salvos podem ter desenvolvido a lepra de novo. Naamã, ele foi curado. Quando ele deu o 7º mergulho, ele levantou salvo. Além de curado, ele foi salvo. Essa pequena missionária não foi só lá na Síria levada como escrava. A situação adversa que foi preparada para ela, pelo próprio Deus, eu ouso dizer isso, foi para usar a vida dela como uma flecha. Foi para usar a vida dela como um farol. Foi para usar a vida dela como arauto do rei, como uma embaixadora. Foi para usar a vida dela como uma pessoa com ousadia. E sabe quem fez isso tudo na vida dela? Que ela tivesse fé, que ela tivesse coragem, que ela tivesse ousadia e que ela não mudasse o seu caráter quando ela estivesse numa situação adversa? Foi o Espírito Santo de Deus. E o que isso tem a ver comigo? Com cada um de vocês que está aqui essa noite? Todos nós temos problemas e desafios diários. Todos. Não pense que porque eu sou pastora, sou casada com um pastor, que minha vida é perfeita. Não é. O pastor Neilton brinca com a gente e fala, né? Queria que vocês calçassem os meus sapatos. O que isso quer dizer? Queria que você vivesse minha vida uma semana para você ver como que é. Cada um de nós tem desafios diferentes, que são dados por Deus, que são causados às vezes até por nós mesmos, né? Mas tudo com a permissão de Deus. E todos esses desafios existem, sabe para quê? Para saber se eu e se você vamos continuar com caráter, se nós vamos continuar mantendo a nossa fé, se nós vamos ser ousados e corajosos. E mais importante, se nós vamos agir como missionários, levando a salvação para quem precisa. Cada um de vocês aqui está inserido ou numa escola, ou numa faculdade, num lugar de trabalho. Alguns de vocês estão com a vida virada de cabeça para baixo, às vezes estão morando até na rua. Tudo que você está passando está sendo visto por alguém. E esse alguém, ele diz para você essa noite, que você é alguém muito importante. Assim como a menina que não tem nenhum nome escrito na Bíblia. Ô gente, fala aí, se você fizesse um negócio desse aí, se levar salvação para o Naamã, olha isso, hein? Rapaz, o homem é general. Levei salvação para a vida dele, contei para ele o caminho que ele tinha que fazer, ele foi lá, conseguiu a bênção. Fui eu, hein? Fui eu aqui, meu nome é Daniela Cristina Castelo Branco Lobaco Machado Porto. E é meu nome mesmo. A gente é vaidoso. A gente quer mostrar para os outros que foi a gente que fez. Jesus nos ensina nessa história também que muitas vezes o seu nome não vai ser citado. Aqui, para os outros verem. Mas tem um lugar que ele vai estar escrito. E cada ato que você fez, cada coisinha que você fez, cada tintinzinho assim, pequenininho, vai estar escrito nesse livro. Que é o livro das obras.
Cada obra que você fizer, cada atitude que você tomar, cada palavra que você falar, tudo isso vai estar gravado naquele livro. Hoje a gente sabe da história da serva de Naamã, porque está gravado aqui na Bíblia. Porém, vocês há de concordar comigo, o Espírito Santo não inspirou os homens para escreverem a Bíblia? Ele podia ter soprado o nome da menina. Ó, o nome dela é Jusicleide. O nome dela é Marivone. O nome dela é Ana Paula. O nome dela é Jurema. O nome dela é Maria. Mas ele não soprou. Não soprou. Mas não é por isso que ela deixou de ser alguém importante. Não é por isso que a vida dela foi usada. Ela foi usada. A pessoa que levou salvação e cura para dentro daquele lar foi o Senhor Deus, através da vida dela. Aí hoje eu te pergunto, você tem sido aí um missionáriozinho? Uma missionariazinha na rua? Você tem sido alguém que leva o evangelho de Deus por onde vai? E ó, eu não falo que é levar o evangelho assim com a Bíblia lá na mão. Eis que te digo, o Senhor está falando assim. Não. Você é o evangelho. As suas atitudes mostram quem você serve. Se é Deus ou o diabo. Porque só tem como servir os dois, viu? Quem está em cima do muro, que não sabe quem está servindo ainda, já está servindo ao diabo. As suas atitudes, o que você faz, diz quem você é e quem você serve. Você serve Deus, né, Júlio? Eu também. Quem mais aqui serve a Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. A vida dessa menina virou de cabeça para baixo e precisou ser virada de cabeça para baixo, para que ela pudesse trazer ordem para uma casa que estava toda acabada. Mas eu queria que vocês lessem comigo o que está escrito lá em Efésios, para vocês entenderem por que essa menina foi levada para lá. Efésios capítulo 2, versículo 10. E a gente já vai encerrar. Eu gostaria que vocês já ficassem de pé, por favor. Efésios 2, versículo 10, está escrito o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para o quê? Para o quê? Para o quê? As quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabe o que o Senhor está nos ensinando essa noite? Que por mais que você esteja na sua escola sofrendo bullying, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem sofrer bullying? Pega a minha idade, pega a idade do pastor Ademori, pega a idade da Cris, pega a idade do Gil, pega a idade da pastora Isa. Rapaz, aquilo lá era bullying. E você sabe o que a gente fazia? Um ria para um lado, outro ria para o outro. E a gente tocava a vida. A gente tem que aprender a sair dessas armadilhas que o pessoal fica fazendo e a gente acaba ficando mimimi, acaba ficando, ai mãe, eu não quero ir para a escola não, porque estão me chamando disso na escola, estão fazendo isso comigo. Mano, vai para a escola, bota o peito para fora e vai. Não muda o seu caráter por causa disso, não muda a sua fé por causa disso, não pare de agir com ousadia e com coragem por causa disso. Não muda quem você é, pelo que você está passando. E não importa o que você esteja passando. Não importa. Jesus, ele nos ensina na palavra dele. No mundo tereis o quê? É só bonança, né? É só bonança no mundo? No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de o quê? Bom? Porque eu venci o mundo. Presta atenção no que ele está ensinando. No mundo tereis aflições. Ele está dizendo que vai ser difícil. Mas ele está falando para a gente que a gente tem que passar por isso como? Murmurando, né? Murmurando, chutando a lata, brigando, arrumando confusão. Não. Ele está dizendo que a gente tem que parar e passar com bom ânimo, agradecendo, com coração grato.
sabendo que lá na frente você vai entender por que você passou por todo esse processo. Eu queria fazer hoje um convite para vocês. Vamos só recapitular. Numa situação adversa e contrária, ela não mudou o seu... Qual foi a primeira coisa que ela não mudou? O caráter. Numa situação adversa e contrária, o que ela fez também? Ela não perdeu a sua fé em quem? Em Deus. Na situação adversa e contrária, ela agiu com o quê? Coragem e ousadia. E na situação adversa, onde ela podia ter ficado calada e ter guardado a bênção só para ela preferiu fazer o quê? Levar cura e salvação para aquela casa. Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de fazer isso? Chegar para o seu inimigo e falar, ó, vai lá na Paz e Vida, vamos lá. Eu tenho certeza que meu pastor vai orar por você e isso vai mudar na sua vida, ele vai te ajudar, ele vai te sustentar em oração. Vamos lá na Paz e Vida, lá tem encontro de jovens, os pastores são legais, a turma do povo é legal, vamos lá conhecer. Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de, mesmo estando numa situação ruim, mostrar para todo mundo quem você serve? Deus está falando com gente aqui hoje, que está fingindo que é agente secreto de Cristo onde vai. A Bíblia do fulano já é uma 007, né? As Bíblias desse tamanhozinho que eu não sei como que a pessoa consegue ler. Eu já tive uma dessas, eu já fui 007. Eu já fui agente secreto de Cristo. Eu já tive vergonha de sair com a Bíblia debaixo do braço, sabia? Já passei por essa fase. Hoje eu não ligo mais. Hoje eu tenho, desculpa, não é por falta de uma palavra melhor, né? Eu tenho orgulho de sair com a minha Bíblia na mão. Eu tenho orgulho de dizer a quem eu sirvo. Eu tenho orgulho de dizer o Deus que eu temo. Jesus, Ele pode trazer salvação e cura para você hoje, se você quiser. E Ele pode fazer de você hoje alguém que não vai ter mais vergonha dele. Alguém que vai agir como essa menina, que mesmo num lugar adverso, numa situação ruim, o que ela fez? Ela preferiu servir a Deus. Ela preferiu levar a palavra. Ela preferiu agir com fé. Ela preferiu agir com coragem e ousadia. Eu tenho 2 convites para fazer a vocês essa noite. O primeiro é o mais importante. E esse convite mais importante, ele diz respeito a se você quer trazer salvação para a sua vida. Salvação de quê, pastora? Deixa eu te falar uma coisa. Se você não receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a gente só tem 2 opções, sabe? A primeira aí, ou você vai para o céu, passar a sua eternidade, ou você vai para o inferno. Só tem essas 2 opções. Eu queria poder dizer para vocês que tem mais uma terceira, mais uma quarta, mas não tem. A gente só pode fazer, eu já fiz a minha, né? Mas cada um só pode fazer a sua escolha. E quando você fica em cima do muro, como eu já disse, você já fez a sua escolha. Se Jesus voltar para você aqui hoje, se você sair daqui e for atropelado, ou se de repente faltar o ar e você morrer, você vai para o inferno. Mas se você sair daqui hoje, recebendo Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a gente vai se encontrar no céu. E como eu falo para os nossos jovens e adolescentes, eles não podem ser convertidos, sabe? Porque o pai e a mãe são membros da igreja, né? A conversão é algo pessoal. A conversão é uma decisão que você tem que tomar. Não é o seu pai ou a sua mãe que vai falar, não, você vai para o céu comigo, ó. Segura aqui na barra da minha roupa que nós vamos subir junto. Infelizmente não vai ser assim. Infelizmente, para você ir para o céu, você precisa tomar essa decisão. Então eu gostaria de fazer esse convite essa noite. Alguém aqui hoje nunca confessou Jesus como seu Salvador e gostaria de fazer isso aqui hoje,
depois de ouvir essa palavra, está com o coração sedento e quer dizer que Jesus é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Alguém gostaria de fazer aqui hoje? Levanta a mão se alguém quiser fazer isso hoje. E a gente gostaria de orar por vocês. Todos aqui já receberam Jesus? Todos? Mateus, Tiago, Pedro, João, Marquinhos também? Todos já? Glória a Deus. Mas eu quero fazer um segundo convite para você aqui hoje. Eu contei a história toda dessa mocinha aí, que é alguém importante, porque vocês também são importantes. Só que mais do que ser importante para o seu pai, para sua mãe, para os seus amigos, para o seu namorado, para a sua namorada, você precisa ser alguém importante para Deus. Alguém que vai querer levar o evangelho dele, que vai querer levar a palavra dele, que vai querer agir com fé, com ousadia, com coragem. Alguém que não quer mudar o seu caráter, mesmo estando numa situação ruim. E eu gostaria de saber que essa noite, se os jovens de Paz e Vida, se vocês todos que estão aqui participando nessa noite, se vocês querem ser enviados e querem ser usados por Deus por onde quer que vocês forem. Vocês querem tomar essa decisão hoje? Vocês querem não mudar de vida, não ser uma pessoa diferente quando estiver lá no trabalho de vocês, quando estiver na casa de vocês, quando estiver no emprego de vocês? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Satanás pode estar aí do seu lado te acusando, né? Dizendo assim, vai lá na frente, aí você, ó, que xinga todo mundo, você que apronta, você que faz isso e você faz aquilo. Olha para trás. Olha um para o outro aí. Aqui não tem ninguém que é perfeito. Todos nós que estamos aqui cometemos pecado. Todos nós temos falhas. Todos nós temos erros. Mas isso, para Deus, não desmerece a gente. Ele continua nos amando. Ele continua querendo andar do nosso lado. Ele continua querendo ser o nosso Deus. Ele continua querendo ser o seu melhor amigo. Você quer ser usado? Você quer ser usada? Você quer ser uma pessoa corajosa? Uma pessoa ousada? Alguém aí que o coração está ardendo por Jesus? Você quer? Quem quer? Levanta a mão. Então vem aqui para frente que a gente quer orar por vocês. Vem cá. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Tem um louvor muito bonito. Muito bonito. E olha que lindo, ó. Os jovens da Paz e Vida são tudo meio truta. Já chega ajoelhando, olha. E eles não estão ajoelhados para mim não, viu? Eles são ajoelhados para o Senhor. Para o Rei dos Reis. Tem um louvor muito bonito que ele fala assim: se você quer ser usado como um farol, está vendo a imagem ali, aquele farol? Aquele farol no mar, ele guia os navios para que os navios não batam nas pedras. Então quando a gente canta como um farol que guia a noite, o que quer dizer? É que aquele farol está iluminando o caminho. E está ajudando para que outros não batam, outros não se machucam. Às vezes, você não vai precisar ir para a sua escola com uma Bíblia debaixo do braço. Mas só o fato de você dar um abraço no seu colega e falar só isso aqui para ele, ó, eu vou orar por você. Só isso. Você já está pregando o evangelho. A mocinha de Naamã, ela não precisou fazer muita coisa. Ela não deu pirueta, ela não deu abraço, ela não falou em línguas, ela não abriu a Bíblia. Ela só disse para ele: olha, eu queria tanto, mas eu queria mesmo que ele fosse lá em Samaria, só para o profeta orar por ele, e ele sairia de lá curado. Ela pegou a Bíblia para pregar para ele? Ela não pegou. Mas ela teve ousadia para enfrentar ali e falar que a salvação e a cura ia chegar naquela família. Amém?
só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao eu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche as nossas vidas, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Com os olhos da fé. Sabe o que eu estou vendo aqui? Um monte de pastor e um monte de pastora. Um monte de levita. Eu estou vendo aqui homens e mulheres que vão ser usados por Deus. Eu estou vendo aqui homens e mulheres cheios de ousadia, cheios de coragem. Eu estou vendo aqui homens e mulheres, pelos olhos da fé, que vão trazer luz ao mundo, que vão ser como pontes, que vão ser como faróis, que vão ser como pessoas que vão despejar o bom perfume de Cristo por onde forem. Vocês vão trazer diferença para essa terra. Vocês vão plantar um amor nessa terra. Vocês serão homens e mulheres que vão ser muito importantes para as pessoas ao lado de vocês, mas principalmente o Senhor Jesus. E esse é o presente mais importante. É você ser alguém amado por Deus, alguém importante para Deus, alguém que faz diferença no mundo que nós vivemos. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco à disposição para levar a Tua palavra com um abraço,
com um carinho, com uma oração, com um conselho, com o teu toque. Faça de mim alguém com um caráter aprovado. Faça de mim alguém com coragem e ousadia. Faça de mim alguém que nunca vai negar a minha fé. Faça de mim um missionário, alguém que vai levar a tua palavra, que vai levar salvação e que vai levar cura por onde eu for. E é em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Eu vou orar por vocês agora. Meu Deus e meu Pai, nós apresentamos para Ti, Senhor, cada uma dessas vidas aqui, Senhor. Eles estão aqui com o coração quebrantado, Pai, com o coração disposto a Te servir. E eu ouso dizer que aqui na frente, Senhor, tem homens que se tornarão pastores e tem mulheres que se tornarão pastoras. Mas nós temos aqui também advogados, nós temos médicos, nós temos dentistas, nós temos engenheiros, nós temos técnicos em TI, nós temos enfermeiros. Nós temos aqui pessoas com o coração disposto a fazer a Tua obra, Pai. E nós pedimos que em nome de Jesus essa chama nunca pare de arder no coração deles, Senhor. E por onde quer que eles forem, eles sejam luz. Por onde quer que eles forem, eles sejam sal. Por onde quer que eles forem, eles espalhem o bom perfume de Cristo, meu Deus. Que toda vergonha fique para trás, que toda afronta fique para trás, que toda desonra fique para trás. Mas que a partir de hoje, eles levantem daqui com a autoridade de um servo e de uma serva de Deus. E é em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Podem se colocar de pé. Como flecha que acerta o alvo, quero ser usado pra maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Esse compromisso que você fez aqui essa noite não foi com o Ministério Jovem, não foi com a pastora Dani, não foi com o pastor Adê, não foi com os nossos amados irmãos de Francisco Morato, não foi. O compromisso que vocês fizeram aqui hoje foi com o Senhor Jesus. Honrem esse compromisso. Peçam para o Senhor fortalecer a fé de vocês. E se vocês se sentirem desanimados, se vocês estiverem com alguma dificuldade, passando por algum momento tribuloso, tá vendo esse pessoal aqui, ó, de camisa branca? Faz assim, ó, o pessoal de camisa branca e os obreiros aí, ó. Tem gente de camisa preta também, ó. Olha pra trás, tá vendo esse pessoal todo aqui de camisa dos jovens? Tá vendo? A gente vai orar com você, tá bom? A gente quer ajudar vocês, tá? Qualquer um desses que você procurar e pedir uma oração, pedir um abraço, pedir um conselho, mandar mensagem de madrugada. Pode ser que eu não acorde, mas no outro dia eu respondo, porque de madrugada eu gosto de dormir, entendeu? Mas pode deixar que eu respondo no outro dia, viu? E qualquer um de nós que está aqui está disponível para qualquer um de vocês aqui e qualquer um de vocês aí também. Amém? Amém, queridos? Vocês podem aplaudir ao Senhor Jesus? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Podem retornar ao assento de vocês.